da reforma da Previdência, o julgamento que está tendo no STF, quase 6 anos depois, né, da covardia que foi feita em 2019, que é a reforma a emenda constitucional 103, que prejudicou muitos aposentados e pensionistas, principalmente as pensionistas, né? E aí agora, foi 19, final do ano, 19, vamos lá, 20, 21, 22, 23, 24, vai fazer 5 anos o STF resolveu fazer um julgamento para dizer sobre inconstitucionalidades na reforma da Previdência. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Jens? A gente já teve até uma ação questionando isso, né? E que o ministro Barroso foi contra. Sim, na live passada a gente estava com uma matéria jornalística que não esclarecia muita coisa, né? E aí eu fiquei de buscar as fontes, né? E aí deu um trabalho grande, presidente. Pesquisei 13 ações, 13 ADIs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, que vão contrária à reforma da Previdência. O Supremo já havia dado, já tinha precedentes aí afirmando que a reforma foi constitucional, né? Olha só, imagina, uma emenda constitucional inconstitucional. Bom, mas os pontos relevantes da reforma da Previdência, né, que é a questão da pensionista, da idade mínima, aqueles pontos que gerariam um grande impacto, o Supremo manteve. Então, o Supremo manteve a questão da pensão, da redução, enfim, esses impactos aí que poderiam melhorar bastante a vida do cidadão, né? O Supremo manteve, falou que era constitucional. E agora, de forma meio que surpreendente, o Supremo vem julgar, né, esses pontos aí da reforma da Previdência. Então, são 13 ações. Só que algumas ações, presidente, que praticamente não muda muita coisa, né? Até falei na live passada sobre a questão da contribuição extraordinária em caso de déficit orçamentário, né? Então, o que vai mudar na prática? Não vai mudar nada, né? A gente não está vivendo a questão do déficit orçamentário. Um dos pontos que está julgando é a questão das alíquotas progressivas. Esse ponto é interessante, né? Quanto maior a remuneração, maior o desconto previdenciário. Esse ponto eu entendo que deve ser barrado. Por quê? Porque ele vai privilegiar as maiores remunerações no serviço público, né? Quanto mais você ganha, mais você contribui. Provavelmente esse ponto vai passar, porque vai beneficiar quem ganha mais. Essa é a realidade. Então a gente vê que eu falo muito do espírito das leis, né, presidente? As leis, por trás delas, elas são colocadas de uma forma positiva para a população, mas ela vem favorecendo os maiores salários, vem favorecendo os privilegiados do serviço público, que não é a grande parte, não é a nossa categoria. Essa categoria que rala, chega cedo, bate ponto, né? Tá lá. Anda de ônibus. Anda de ônibus. Então, para a gente, né, para nossa realidade, essa decisão vai mudar muito pouco. Estão julgando a questão da redução da idade para as mulheres, mas somente para as mulheres do regime geral, do INSS, não para servidoras públicas. Então, estão fazendo um critério diferenciado para as mulheres, que eu também considero um outro absurdo. Então, presidente, a gente vai lendo e vai dando um mal-estar. Né? A verdade é essa. Porque o que deveria ter sido resolvido não resolveu. E agora vem essas matérias dizendo que vai beneficiar, e, na verdade, na prática, não é nada disso. Então, as coisas são colocadas para a população de uma forma, e quando a gente começa a estudar, verifica que não é isso, não é tão esse benefício assim. Na semana passada, quando eu estava em Brasília, teve uma pessoa que estava na caravana, que era o
Lúcio de Saquarema, se estiver assistindo aqui agora a live, Lúcio falou, me cobrou, pô, a posição do CIFA sobre a questão desse julgamento do STF, sobre a reforma da Previdência. Falei, cara, eu preciso, porque essa é sempre uma conversa que eu tenho com os advogados, é sempre necessário que haja a publicação da decisão para você ter alguma discussão para fazer. Porque, por enquanto, a gente está acompanhando matéria, mas como teve uma repercussão, uma viralização, todo mundo achou que teria, mas, de fato, a gente não conseguiu enxergar nem o voto. Você conseguiu enxergar o voto de alguém? Ele falou para mim, não, eu li o voto de 3 ou 4 ministros, mas não me passou os votos para que eu pudesse encaminhar para vocês. Mas isso também não quer dizer nada, porque o ministro pode mudar seu voto. Ele pode mudar o voto aqui agora. Olha que interessante. O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Mas vamos lá. Olha, veja quem propôs as ações diretas de inconstitucionalidade. Estou lendo a matéria aqui do Conjur, né, que é um site. Também matéria, não é a DI diretamente. As ações foram ajuizadas por entidades de classe de magistrados, delegados, defensores públicos, integrantes do Ministério Público, auditores da Receita Federal e partidos políticos. Olha, vamos pensar. Veja quem propôs a ADI. Bate com aquilo que eu falei. Então, por trás do julgado, a gente tem que analisar a quem beneficia. E veja quem propôs as ações diretas de constitucionalidade. Foram os tops, as carreiras típicas de Estado, os maiores remunerações de serviço público. Né? E a gente tem a absoluta certeza que esses pontos que vão mudar para beneficiá-los. Né? Bate com aquilo que eu havia falado minutos antes. Triste. Mas é a triste realidade. Né? Para o povão, nada, né? Para o povão, nada. Então, servidor público que se recebe uma matéria dessa e vai beneficiar. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Antes de repassar, viraliza as matérias ruins e a gente começa a aprofundar e ver que vai melhorar para eles, né? Quem ganha mais aí, 30, 40 mil de remuneração. Não é a nossa realidade.